Boa tarde, pessoal. Hoje finalizamos aí mais uma aula de dispositivos semicondutores de potência para o terceiro ano de eletrônica. E hoje nós falamos sobre o CI 555, porém na configuração de oscilador, ok? E aí a gente fez uma experiência prática que eu vou mostrar para vocês no protoboard com o CI 555, de acordo com o diagrama elétrico, né, que a gente tem aqui na lousa, ok? E aí falando um pouquinho, né, sobre o CI 555, ele recebe esse nome, né, para quem não sabe, por conta que ele apresenta 3 resistores de 5 kΩ na sua composição, no seu circuito interno, né? Isso é possível observar no próprio datasheet do componente. E aqui, pessoal, como eu comentei há pouco, a gente tem o datasheet do CI 555 e aqui a gente tem o esquema interno dele, ok? E aqui, ó, se a gente observar no esquema interno, a gente tem, ó, os 3 resistores de 5 kΩ. Então é por isso que popularmente esse CI, esse circuito integrado, recebe esse nome de 555, por conta, né, na sua composição interna, né, no seu esquema elétrico interno, ele apresentar esses 3 resistores de 5 kΩ, ok? Então fica aí a curiosidade, né, o porquê ele se chama 555. Então aqui a gente tem o datasheet dele, aqui nós temos a função de cada um dos pinos. Esse CI ele tem 8 pinos, onde cada um desses pinos tem uma função, ok? O legal, pessoal, do CI 555, que é um CI bastante usual, comum e conhecido nas aplicações, nas placas eletrônicas, ele é possível configurar ele de algumas formas. E as mais comuns, né, as mais conhecidas aí, é como temporizador, como oscilador ou até mesmo para você gerar PWM. Então é um CI bastante versátil e, que nem eu comentei, bastante usual, aplicado e conhecido aí na eletrônica. E como eu comentei, na aula de hoje a gente fez o estudo dele como oscilador. E aí, pessoal, o CI 555, quando a gente configura ele como oscilador, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai fazer a união do pino 2 com o pino 6, tá? Caso a gente unisse o pino 2 com o pino 7, nós teríamos ele na configuração como temporizador. Então, para você saber, por exemplo, a configuração que se encontra o CI 555, basta olhar para o pino 6 do CI. Se ele estiver unido com o pino 2, ele vai ser um oscilador, ele vai estar configurado como oscilador. Caso o pino 6 esteja interligado com o pino 7, ele vai estar configurado como temporizador, ok? E tanto na função temporizador quanto oscilador, quem vai fazer a alteração da frequência e do tempo é a célula RC. Então aqui, pessoal, a célula RC, que é a composição aqui desses resistores e desse capacitor, por isso o nome célula RC, porque a gente tem a ligação em série de resistores com capacitor, ela que é responsável em fazer o controle de oscilação ou temporização, dependendo da configuração que o CI se encontra. No caso, né, desse circuito, por exemplo, ele está configurado como oscilador, porque o pino 6 e o pino 2 estão interligados, ok? E para determinar a frequência de oscilação desse circuito, a gente faz o cálculo baseado nos valores das resistências e do capacitor que compõe aqui o circuito. E para fazer esse cálculo, a gente vai usar essa fórmula aqui, ok? No caso da fórmula de temporização, é uma outra fórmula que eu vou colocar aqui para vocês também. Então aqui, pessoal, nós temos as fórmulas que a gente utiliza para fazer os cálculos quando a gente está usando o CI 555. Então, caso o CI 555 esteja na configuração de oscilador,
para que a gente consiga fazer o cálculo da frequência de oscilação que o circuito vai trabalhar, a gente vai usar essa primeira fórmula aqui, ok? Inclusive, essa fórmula a gente encontra no próprio datasheet do componente, tá? E caso ele seja configurado como temporizador, a gente utiliza a fórmula abaixo, ok? Então, a primeira fórmula é para cálculo de frequência de oscilação, caso o CI 555 esteja configurado como oscilador. E caso ele esteja configurado como temporizador, a gente consegue saber o tempo que a gente vai querer realizar o controle por meio dessa fórmula aqui. Lembrando que quem vai determinar isso é o valor dos resistores. E aí, pessoal, em ambos os casos, tanto ele configurado como oscilador ou temporizador, o que vai determinar a frequência de trabalho do circuito ou o tempo que ele vai realizar controle vai ser os valores de resistência e capacitância que compõem a célula RC, ok? Que é essa célula aqui formada por resistor e capacitor, tá? Então, de acordo com os valores, alterando os valores das resistências ou o valor do capacitor, consequentemente, a gente altera aí ou a frequência de trabalho, né, do circuito ou o tempo de temporização, tá? Então, a célula RC é ela que vai determinar isso aí, esses valores. Então, por isso, né, que é importante a gente saber as fórmulas e como utilizá-las e quando usá-las. E aqui, pessoal, nós temos o CI 555 configurado como oscilador, ok? Então, a gente consegue ver aqui o LED oscilando, né? Então, ele tá piscando aqui, ok? E a gente consegue alterar a frequência de oscilação do LED, ok? De trabalho do LED, quando a gente alterar a célula RC. Para fazer essa alteração, basta a gente alterar aqui o valor ôhmico, né? Ou seja, o valor da resistência desse potenciômetro aqui, que no caso é um potenciômetro de 100 kΩ, ok? Então, a gente fazendo aqui a alteração, a gente consegue fazer com que essa oscilação fique mais lenta ou mais rápida, certo? E aí a gente consegue observar esse resultado no LED. Então aqui, pessoal, eu coloquei o potenciômetro em uma das suas extremidades, ok? Então aqui a frequência, ela é uma frequência mais alta, ou seja, a oscilação dela é tão alta que aos olhos humanos a gente não consegue observar que está tendo a sua oscilação, que ele está piscando, ok? E aí conforme eu vou alterando aqui, ó, a resistência do potenciômetro, a gente consegue alterar o valor da célula RC e, consequentemente, a frequência. E aí, com isso, a gente consegue observar isso refletido no LED. E aí, o LED pisca ou mais rapidamente ou mais lentamente, ok? Então, aqui, no caso, a gente está fazendo a alteração da frequência, ou seja, da oscilação do circuito. E aí, para determinar essa frequência, o quanto ela é, a gente usa aquela primeira fórmula lá, que a frequência de oscilação é 1,44 dividido pelo valor da resistência RA mais 2 vezes a resistência de RB vezes o valor da capacitância, ok? Como ele está configurado como oscilador, então a gente usa a primeira fórmula ali. Caso ele estivesse configurado como temporizador, a gente utilizaria a segunda fórmula. Então, aquele circuito, né, que a gente tem ali na lousa, a gente tem ele reproduzido aqui no protoboard, ok? Então, aqui uma aplicação do CI 555 operando como oscilador de frequência, ok? E aí, mais uma vez, fazendo aqui a alteração da célula RC. E aqui, ó, pessoal, como eu tinha comentado, a fórmula, né, para o cálculo da frequência de oscilação do CI 555, quando está operando como oscilador,
aqui, ó, no datasheet, tá? Então aqui, ó, a frequência é igual a 1,44 dividido por RA mais 2 vezes RB vezes C, né, que é a capacitância. Então, ó, essa fórmula a gente encontra no próprio datasheet, ok? E aí a gente vê até aqui, ó, o circuito, né, demonstrando o RA, o RB, o C, que seria aqui a nossa célula RC, ok? E aqui, ó, falando, né, da conexão do pino 2 com o pino 6, quando a gente quer que ele opere como oscilador, tá? Então, essas informações a gente encontra no datasheet e consegue reproduzir de forma prática também. Já aqui, pessoal, no próprio datasheet, a gente tem a apresentação do CI 555 na configuração de temporizador, tá? Então, a gente tem aqui o circuito, ele também tem a célula RC, né? Então, um resistor e um capacitor. Aqui, né, no exemplo, a gente tem um resistor de 10K e um capacitor de 470 microfarad, certo? Mas poderia ser outros valores, o que, consequentemente, iria alterar a temporização. E aqui a fórmula da temporização, que eu também coloquei na lousa, né? No caso do CI 555 estar configurado como temporizador. Então, 1,1 vezes o valor da resistência vezes o valor do capacitor. E aí, com esse cálculo, a gente tem o tempo em segundos que o 555 vai temporizar. Então, pessoal, a gente vê como é de suma importância a gente recorrer à literatura técnica, como, por exemplo, os próprios datasheets, para conseguir estudar, colher informações para os nossos experimentos, para tirar dúvidas. Então, tem muita informação bacana nos próprios datasheets dos componentes, né? Lembrando que os datasheets nada mais são do que um manual, né, digamos, dos componentes. Então, cada componente eletrônico tem o seu datasheet, né? Os fabricantes, eles disponibilizam isso nos seus próprios sites. Tem sites que reúnem esse tipo de documento, que geralmente é um documento em PDF, que vai reunir essas informações, as características dos componentes, bem como as suas aplicações, exemplos de circuitos. Então, também é uma forma bacana de se estudar sobre os componentes. Então, pessoal, fica aí a dica, né, de uma possibilidade aí para vocês estudarem, conhecerem mais a respeito sobre os componentes, sobre aplicações deles, circuitos. E hoje em dia, com a internet, a gente tem sites bastante interessantes que trazem informações, circuitos que a gente consegue reproduzir no protoboard, muitas explicações. Então, hoje em dia, digamos, não tem mais, digamos, desculpa para não estudar. A gente tem, querendo ou não, uma busca facilitada de informações, de busca de informações, né? E com isso é possível estudar, aprender, e tem muita informação gratuita aí disponível, né? Basta a gente saber filtrar elas para conseguir estudar. E é isso aí, pessoal. Então, hoje, um pouquinho aí, um pedacinho da rotina aqui das aulas, ok? Então, essa foi uma das aulas que eu ministrei hoje, um dos temas. Às vezes não é possível eu falar sobre todas as aulas, né? Compartilhar aí com vocês todas as aulas, todos os temas e conteúdos, né? Porque, querendo ou não, a rotina, né, de uma escola, ela é bastante corrida e às vezes as trocas de aulas, né, enfim, às vezes quando dá tempo eu acabo compartilhando aí, fazendo os videozinhos, né, enfim, mas nem sempre é possível. Mas eu tento de certa forma estar aqui presente, seja nos stories, seja publicando, né, no Reels ou posts, coisas do tipo, para mantê-los aí informados.